Saúdes, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amados, hoje eu tenho aqui uma palavra para a gente estar observando e eu queria pedir aos irmãos para atentamente, tá? Ouvir e acompanhar depois na sua Bíblia. Eu não vou fazer oração, nem vou ficar lendo muito na Bíblia, porque os irmãos têm a Bíblia. Eu vou estar tratando do assunto descrito da transfiguração de Jesus, que está em Lucas, capítulo 9, do verso 28 até o 31, por exemplo, é o que eu vou estar tratando. Bom, eu dei o título para esse assunto, de um encontro com o sobrenatural de Deus. Eu não sei se quando eu li você prestou atenção, o encontro sobrenatural de Deus. É isso que nós precisamos estar buscando sempre, porque às vezes nós achamos que estamos encontrando o Deus do sobrenatural, mas nós não estamos encontrando ainda não. A gente está precisando buscar um pouco mais. Mas vamos lá. Em Lucas 9, 28, o que eu tenho escrito aqui está aqui. Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. No verso 29 diz assim: transfigurou-se a aparência de seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. No 30, o verso 30 dele aqui, e eis que estava falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, e no 31, os quais apareceram com glória e falando da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ponto 1. Por que Jesus não chamou os 12 apóstolos? Porque eles estavam ali todos reunidos, se você observar na sua Bíblia anterior. Então eu quero dizer que começa o nosso assunto. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas basta que nós estejamos realmente na posição e que nós realmente tenhamos a direção de Deus, porque é Ele que vai dizer o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, não é o que nós queremos, como acontece muitas vezes, O chamado dos três, olha, Pedro, João e Tiago, será por quê? Vamos lá, Pedro, eu não sei se você já acompanhou, mas vamos fazer um breve relato aqui. Pedro era chamado de Simeão ou Simão, mas Jesus o chamava de Cefas, que significa Petro, que é igual a Petros, que é igual a rocha. Ou seja, Pedro, o significado do nome dele já dizia que tinha alguma coisa diferente. Parece que não, mas os nomes antigamente diziam isso. Mas quantos Pedros devia existir? Mas para aquele Pedro era o Pedro escolhido por Jesus. A educação de Pedro era limitada. Pedro tinha pouca cultura, ele falava aramaico somente arrastado, segundo o que eu procurei saber, Ele não tinha muita paciência com estudo, era pescador, nós já sabemos disso, E ele tinha pouco conhecimento do grego, mas alguma coisa, vamos dizer assim, ele arriscava. Mas ele se tornaria firme como uma rocha. Em vez de uma pessoa de temperamento assim duvidoso, Jesus queria ele com temperamento forte, quando Jesus disse para ele, que ele seria pedra. Em João 21:17, Jesus pede a Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí, quando a gente estuda em Atos, no dia de Pentecostes, Atos 2:14, quem era o pregador que estava lá? Nada mais, nada menos do que Pedro. Então, Deus escolheu a Pedro desse jeito, por esse jeito. Tiago, Tiago foi a coluna da igreja da época, Tiago, em Jerusalém, ele realmente é que comandou a questão da igreja. Ele escreveu uma epístola universal que nós conhecemos, serviu para todo mundo e serve para todo mundo até hoje. Ele fala de fé pelas obras, meus amados. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes nós estamos estudando da lição aí, essa questão de fé, obra, eu quero só dizer para vocês
a situação que nós nos encontramos, que é a correta, nós praticamos obras porque nós temos fé, e não ao contrário, nós vamos fazer obra para que nossa fé aumente, para que nossa salvação chegue. Não é isso, tá? É o contrário. Primeiro a fé vai te mudar, vai fazer alguma referência com você. Pastor Samuel falou disso esses dias, né? Então, Tiago escreveu essa epístola aí, universal, deixando para nós esse recado fundamental. E o outro que Jesus chamou é o João, né? João é aquele discípulo que Jesus adorava ficar perto dele, né? Ficava ali perto dele, gostava de João, dessa turma ele gostava, mas ele tinha o João de uma forma especial, né? Ele chamava de discípulo amado, né? João e Tiago, os dois irmãos, inclusive, não é assunto para agora, né? Filhos de Zebedeu. João e Tiago foram chamados por Jesus de Boanerges, que é a mesma coisa que filho de trovão, que está lá em Marcos 3,17. Por quê? Porque os dois tinham um temperamento muito forte. Se vocês analisarem, olha quem Jesus escolheu: Pedro, João e Tiago, 3 pessoas com temperamento forte. Eu estou falando com alguém que tem temperamento forte? Observa bem. E aí, né? João também foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ah, mas peraí, Jerusalém e tal, verdade, Jerusalém já era uma metrópole grande, então já tinha espaço para todo mundo trabalhar. Mas o que eu quero dizer para vocês, quando Jesus chamou no monte esses 3 irmãos, e agora eu quero que você reflita na sua vida, Jesus chamou Pedro, porque ele precisava de um pregador, e ele precisava de um pastor, e ele encontrou em Pedro. Jesus chamou Tiago, porque ele precisava de alguém que sustentasse a pregação naquela cidade. E Jesus chamou João, sabe por quê? Porque João é um homem de visão e de dons. Qual o livro que Jesus escreveu? Ou melhor, 5 livros Jesus escreveu, mas João escreveu o livro de Apocalipse, é o livro da visão das últimas coisas. Então, não era qualquer um que estava, né, assim, pronto para fazer isso, mas Jesus sabia. Vamos nós, no verso 30, diz assim: eis que estavam falando com ele 2 varões, quem era? Que era Moisés e Elias. Esses 2, mas nós já sabemos que esses 2 já morreram há muito tempo. Pois é, irmãos, eles estavam ali falando de Jesus, e nós vamos hoje, mais ou menos, né? A Bíblia não fala exatamente de quê, mas nós vamos conjecturar aqui do que eles falavam. Mas esses 2 varões estavam também em glória. Se você tiver com sua Bíblia em mão, você vai ver. Em glória ali, todos junto com Jesus, e os 3 conversavam. E o verso 31 diz assim: os quais apareceram com glória e falando da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Prestaram bastante atenção? Então, possivelmente, eles estavam falando com Jesus: você vai ter que encontrar o homem do cântaro, você vai ter que saber qual casa, ele vai te mostrar qual casa, falando da entrada triunfal que Jesus faria em Jerusalém, que Jesus apresentaria perante o Sinédrio, que ele apresentaria também perante Pilatos e Herodes, que ele iria subir até o Gólgota com a sua cruz, né? A sua cruz, preste bastante atenção, que a grande verdade, a cruz na verdade, aquela cruz representa eu e você. Que estariam conversando ali da crucificação, da sepultura, mas fundamentalmente aqueles 2 homens, Moisés e Elias, estavam falando: mas não se preocupe, porque haverá ressurreição. E aí, basicamente, eles conversavam, não se fala qual o tempo, mas aí eu quero te chamar a atenção para as coisas agora da seguinte forma: assim como para aqueles 3 homens, Jesus tem um chamado para a sua vida, tá? Eu não sei qual é o chamado de Jesus para a sua vida, eu ainda não sei qual é o para mim,
Mas eu quero te dizer, fique na posição que na hora certa Jesus vai te chamar. Não negligencie o que Jesus tem para você. Não abandone a sua sorte. Segunda coisa, a revelação vem por uma íntima e estreita relação com o Senhor. Ei, como é que está a nossa relação com o Senhor? Ela tem sido essa relação perfeita? Nós estamos simplesmente deixando de qualquer jeito nesses tempos aí, né? Será que nós estamos, em vez de procurar uma Bíblia para ler, de orar com a família, de estar buscando, nós estamos mais vendo uma televisão, nós estamos mais por conta de WhatsApp, nós estamos mais por conta de outras coisas que não são estar na presença do Senhor. Amado, tome cuidado, que essa reclusão não foi à toa. Essa reclusão, assim como Jesus recluso naquele monte, não foi à toa, tinha um propósito. Então, irmãos, essa reclusão é para nós estarmos nos aproximando mais e mais de Deus. E por fim, eu quero te perguntar, para que Jesus tem te chamado? Presta bastante atenção. E a segunda pergunta, e você tem correspondido? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando sempre e que eles possam estar na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja, em todos os momentos, mas que nós estejamos sempre preparados para estar recebendo o sobrenatural de Deus. O que é isso? É só Deus que sabe, mas para quem tem o batismo com o Espírito Santo já tem uma grande experiência de saber o que é o sobrenatural de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.